Bom dia, meus prezados e valiosos ouvintes e minhas honrosas e preciosas ouvintes. Quero compartilhar convosco neste precioso dia, 17 de novembro de 2024, domingo, precisamente às 9h08, a santa, fiel e gloriosa palavra do Senhor Deus, registrada no Evangelho de Lucas, em seu capítulo 8, dos versos 22 ao 25, respectivamente. Faço a leitura, então, do Evangelho de Lucas, em seu capítulo 8, versos 22, titulado Jesus apazigua a tempestade. Versículo 22. E aconteceu que, num daqueles dias, entrou no barco com seus discípulos e disse-lhes: Passemos para outra banda do lago, e partiram. E, navegando eles, adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago. O barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, Mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram. E fez-se bonança. E disse-lhes: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este, que até aos ventos e à água manda e lhe obedecem? Amém. Glórias a Deus. Esta passagem do Evangelho de Lucas, onde Jesus apazigua a tempestade, também registrada no Evangelho de Mateus, em seu capítulo 8, e no Evangelho de Marcos, em seu capítulo 4. É uma das passagens mais lindas, não é? Gloriosas, onde foi manifestado sinal e maravilha por parte do Senhor Jesus. Senhor Jesus, onde Ele acalmou uma tempestade, neutralizou a tempestade enviada no barco onde estava Ele e os seus discípulos. E no versículo 1 diz, versículo 22, perdão, do capítulo 8 de Lucas, já começa: E aconteceu o quê? Um acontecimento. Um daqueles dias, entrou no barco com seus discípulos e disse-lhes: Passemos para outra banda do lago. E partiram. Um acontecimento normal. Não foi a primeira vez que o Senhor Jesus estava com seus discípulos em barcos. Num daqueles dias, determinado dia, aconteceu esse acontecimento. Todavia, depois, seria um acontecimento notório, que iria edificar a fé dos discípulos, e iria fortalecer a fé deles na pessoa do Senhor Jesus. Iriam estar edificados, alicerçados em fé no Senhor Jesus. E o notório foi para testemunho de todos, em todas as épocas, em todos os tempos, através dos séculos, essa passagem onde Jesus apazigua a tempestade. O sinal e maravilha que o Senhor Jesus operou
esse sinal e maravilha que depois foi entoado através de hinos, muitas pregações, exortações aplicáveis em nossas vidas, para a edificação e fortalecimento de nossa fé e para a honra e glória do Senhor Deus. E aconteceu que, num daqueles dias, entrou no barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra banda do lago. E partiram. Quem convidou eles para passar para outra banda do lago foi o Senhor Jesus. E eles partiram, os discípulos partiram nesse barco com o Senhor Jesus. Estavam viajando nesse barco com o Senhor Jesus. Passaram para outra margem. E, navegando eles, adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago. E o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. Durante uma viagem de barco no mar, sermos acometidos por um sono. O sono sobreveio no Senhor Jesus, que veio como ser humano, corpo em carne como nós. O Senhor Jesus adormeceu, cansaço físico. E durante esse tempo sobreveio uma tempestade de vento no lago. Uma tempestade de vento, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. Ora, uma tempestade no dia a dia, numa cidade grande, já deixa muito efeitos, não é? Com vento, não é? Tivemos testemunhos atrás. As mídias noticiaram esses acontecimentos, esse infortúnio natural, chuvas fortes com vento, tempestade, que sobreveio na cidade de São Paulo, capital, interior, em alguns lugares, alguns estados do Rio Grande do Sul, e que os efeitos foram devastadores, não é? Quedas de árvores, queda de energia. Por vários dias, os moradores ficaram sem energia. É lamentável, mas quando dá uma tempestade assim, os efeitos são muito grandes, não é? Os alagamentos, o trânsito, não é? E vidas que são ceifadas nessas grandes tempestades. Imóveis que se perdem, bens materiais que se perdem e não se recuperam mais. Outro sim, as vidas que se foram, perdas irreparáveis. Agora imaginemos uma tempestade de vento sobre o mar, sobre as águas, e um barco pequeno. Eles estavam em perigo de morte. A morte era certa. Eles iriam perecer. O ser humano, quando vem este temor, diante desse quadro, dessa circunstância, uma tempestade de vento no mar, impossível alguém se salvar. É certo que o barco vai naufragar. É certo isso. E eles, no versículo 24, fala: chegando-se a ele, o despertaram. Eles foram acordar o Senhor Jesus, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Estamos perecendo. Eles estando em situação de pavor e de medo, eles foram acordar, despertar o Senhor Jesus. Disseram para ele: Mestre, mestre, estamos perecendo. Ora,
O Senhor Jesus estava no barco. Na mente deles, todos iriam morrer. Estamos perecendo. E ele, o Senhor Jesus, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram. E fez-se bonança. Glória a Deus. O Senhor Jesus se levantou e ele não foi falar com os discípulos. Ele já agiu de imediato. Repreendeu o vento e a fúria da água. E cessaram e fez-se bonança. Água parada é uma coisa, mas quando vem uma tempestade de vento sobre a água parada, a água ganha força, fica impetuosa. E somente o agir de Deus pode acalmar, apaziguar essa tempestade. E foi o que o Senhor fez. O Senhor repreendeu o vento e a fúria da água e cessou tanto a tempestade de vento quanto a fúria da água, e fez-se bonança. A voz do Senhor Jesus, a repreensão dele, ao seu mandar, o vento e o mar se acalmaram. A tempestade foi apaziguada. O Senhor operou esse sinal, essa maravilha. Glórias ao Senhor Deus. O Senhor, após fazer isso, repreendeu eles também. Quem tem poder para repreender o vento e o mar, fazer com que eles se aquietem, também repreende o ser humano. E o Senhor Jesus exortou eles, os seus discípulos, versículo 25, dizendo-lhes: onde está a vossa fé? Onde está a vossa fé? Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedece? Quem é este que até os ventos e a água manda e lhes obedece? Glórias a Deus. Quem é este? Ele é o Senhor Jesus. Senhor é o seu nome. É o Senhor do céu, da terra e do mar. Rei do céu, Rei da terra. Senhor do céu, da terra e do mar. Rei dos reis, Senhor Jesus. O Senhor Jesus, o Rei dos reis, que tem poder para repreender o vento, o mar, acalmar as águas, ele que vos indaga: onde está a vossa fé? Em quem está a vossa fé? No que está a vossa fé? Onde você tem acreditado, depositado a vossa fé, a sua confiança? Onde está a vossa fé? Onde ela está? Onde está a vossa fé? Está posta em quem? Em quem confiamos? Onde estamos olhando? Onde está a nossa fé? Em quem está depositada? Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que possamos olhar para Ele e ter fé nele, somente nele. Confiemos nele, colocamos a nossa fé nele, olhando para Jesus. Do contrário, iremos perecer quando vier toda e qualquer tempestade sobre as nossas vidas. Daremos prova que a nossa casa está edificada na areia, não na rocha, que é o Senhor Jesus. Casa edificada na rocha, fortalecidas na rocha, na fé,
depositada na pessoa do Senhor Jesus, pode vir vento, soprar vento, água, para derrubar a nossa casa. Todavia ela permanece de pé. Ela continua firme. O Senhor, às vezes, Ele nos chama para passarmos para uma outra banda, para um outro lugar, para uma outra cidade, para fazer a sua obra em determinada região, para irmos para um outro campo. Ele nos convida. E se Ele diz para nós, passemos para outra banda, eu quero que você semeie em outro lugar. E Ele quer que você obedeça o id dele e pratique esse id. Obedeça a tua ordem, este imperativo id, em outro lugar, em outra cidade, em outro país. Passe para outra banda, para o outro lado. Você está há muito tempo nesse lugar. Passe para outro campo. Está te mandando para que você coopere naquela igreja, ordenou você para fazer a obra dele naquela cidade, naquele país, naquela cidade tão pequena, sem recurso. Confie. Ele quer que você passe para o outro lado. E diz, ide e pregai a minha palavra. Esteja certo, Ele partirá contigo, Ele estará contigo, Ele cooperará contigo. Passemos para outra banda do lago. Ele estará no seu barco, Ele conduzirá o seu barco. E enquanto você navega nesse barco para fazer a obra do Senhor Deus do outro lado, onde Ele determinou que você fosse, onde Ele apartou você para a obra dele gloriosa de salvação, Ele estará contigo. Ele estará conduzindo o seu barco. E se porventura, para que sua fé seja fortalecida, sobrevier um infortúnio, uma tempestade, uma desordem natural ou física, alguns entrevés, algumas ameaças, opressões, vier uma tempestade sobre a tua vida, sobre o teu coração, sobre o teu barco, sobre a tua família, sobre as tuas finanças, sobre os teus negócios, uma tempestade sobre o teu coração, quando você cair em descrédito de que o Senhor te enviou para esse lugar. A tempestade da dúvida, da incredulidade, a tempestade do abandono, da solidão naquele lugar, a tempestade do isolamento social que você vai enfrentar, a tempestade do choque cultural, da outra realidade, a tempestade da enfermidade, das doenças que poderão vir naquele lugar, a tempestade do pouco, do alimento fracionado, a tempestade da falta de conselho, da palavra amiga, do ombro amigo, a tempestade da solidão, a tempestade das ameaças, da lei daquele país, dos perigos de morte, onde não vai permitir que o Evangelho seja pregado, a tempestade dos adversos que vêm para combater a casa, a igreja do Senhor Jesus, para que o homem de Deus não faça a obra do Senhor e não anuncie o Evangelho, não ore, não pregue, para que vidas sejam alcançadas, salvas, libertas e curadas. As tempestades que sobrevêm no seu barco, que está navegando nas ondas do mar da palavra do Senhor, está navegando nessas águas, as águas correntes, as águas da verdade, as águas da vida. Sobrevém tempestade, sim,
ondas adversas, sim, ventos contrários, sim, mas saiba que o Senhor Jesus está nesse barco. Ele conduzirá o seu barco em porto seguro. Ele está contigo. O Senhor Jesus não dorme. Ele está contigo. É o Emmanuel, Senhor Jesus, Deus conosco. Ele está convosco. Ele te conduzirá o barco a bons termos. Tudo que lhe concerne nesse caminho, enquanto você está navegando, Ele tornará em bons efeitos. Ele conduzirá esse barco a um porto seguro. Ele está conduzindo esse barco. Nenhum mal pode sobreviver. Esse barco não vai naufragar, porque Jesus está neste barco. O Senhor Jesus está no seu coração. Não tema a tempestade. Nenhuma ira humana, nenhuma potestade, nenhuma facção, nenhuma milícia, nenhum agir operar maligno, nenhuma ordem de um tirano, nenhuma potestade terrestre, nenhuma autoridade, nenhum principado, nenhum reino, nenhum trono, ninguém poderá fazer naufragar a embarcação, o barco que Jesus está conduzindo. Ele está navegando contigo. Ele está conduzindo o teu barco. Ele te convidou. Passe para o outro lado, para outra banda. Ide, pregai. E partiram. O Senhor está no seu barco. Nenhum mal te sobrevirá. Ele acalma a tempestade. Quem está no seu barco é o Senhor da terra, do céu e do mar. Ele navega contigo. Ele vela para cumprir a palavra dele. Te diz: eis que eu estou convosco todos os dias, todos os dias, todos os dias. Ele navega contigo nessas águas. E se as águas subirem, o Senhor faz com que elas abaixem. Ao mandar do Senhor, tudo se acalma, tudo se aquieta. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Você vai saber que Ele é Deus no meio da tempestade mesmo. Os discípulos aqui ficaram com a fé fortalecida. Quando o Senhor disse a eles: onde está a vossa fé? Exortou eles: onde está a vossa fé? Eles não tinham discernimento. Jesus estava ali, mas será que ele teria poder para acalmar, resolver essa questão? Se Jesus estava com ele, acaso Jesus deixaria eles morrer? Perecer nas águas? Se o Senhor fez o convite, ele sabia de tudo. Queria se levantar uma tempestade. Deus tem controle de tudo. Ele estava ali. Eles precisavam. Às vezes nós estamos no meio do povo de Deus, estamos indo, mas não sentimos a presença de Jesus. Não conseguimos alcançar essa revelação, discernimento para saber que quando Ele está conosco, podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. O Senhor Jesus, Ele está conosco, Ele habita conosco. Não tem como a nossa casa cair, o barco naufragar, porque Ele habita aqui. Ninguém pode roubar tudo numa casa, matar, sem primeiro não tirar o valente e matar o valente daquela casa. Ele é o valente que habita conosco. Ele é o Senhor da terra, do céu e do mar. Todas as coisas estão sujeitas nos pés dele. Estamos em perigo muitas vezes, sim, mas Ele vem e nos liberta de todos os perigos, nos liberta de todas as nossas tribulações. E quando o medo vem minar nossas forças, turbar os nossos corações,
o medo vem nos aprisionar, Ele chega e nos liberta com a presença dEle e repreende o vento e a fúria da água. Tudo cessa, tudo para e se faz bonança. O nosso coração passa a ter calma, que vimos o agir dEle, o operar dEle, se não é a maravilha dEle. Ele repreendeu tudo, Ele repreende toda a ira humana, Ele repreende toda ameaça, toda opressão, toda tirania. Ele repreende toda tempestade que se levanta contra a nossa vida quando estamos navegando no caminho que Ele escolheu que nós navegássemos. Quando Ele fez o convite, passe para a outra banda. Siga-me. Siga-me. Ele honra esse convite que Ele nos faz. Ele chama, Ele capacita, e Ele nos guarda nesse caminho que Ele nos ordenou que caminhasse, que navegássemos. Jesus está no barco, não temas, não temas. Tempestade vem em decorrência de muitas coisas, natureza, tempestades que o Senhor mesmo envia para provar a nossa fé, para nos fortalecer, para sabermos onde está acreditada a nossa fé. Em quem temos fé? Estamos olhando para a circunstância, para a tempestade da vida, para o vento contrário, para o mar que está revolto, as águas subiram. Não olhamos para a circunstância, clamamos o Senhor Deus e dizemos: Senhor Jesus, tem misericórdia de nós. Não vamos aguentar, estamos sucumbindo. A tempestade está muito forte. Meu barco está se enchendo de água, de angústia, de melancolia. Uma grande tempestade no coração, medo, ansiedade, dúvida. Eu vou sobreviver a essa tempestade? Mas o Senhor diz: aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. E Ele se levanta, Ele manifesta a tua glória, o teu poder, Ele repreende o vento, o mar, a tempestade. Senhor é o seu nome, o Senhor Jesus. O Senhor Jesus repreende tudo. Não há força contrária, não há ventos contrários que não obedeçam a tua voz, a voz dele, Senhor Jesus, que tem todo o poder. Ele é o Senhor do céu, da terra e do mar. Jesus, Rei dos Reis. Nenhuma água impetuosa, nenhuma tempestade pode naufragar essa embarcação, o nosso barquinho, que Jesus está e nos conduz. O poder dele se aperfeiçoa nessa fraqueza, em pequenos barcos, como a nossa vida, pequenas embarcações. Precisamos da presença dele no nosso coração, no nosso barco, na nossa vida. E não vai naufragar esse barco. Ele está conosco, Ele repreende tudo. Onde está a vossa fé? Onde está a vossa fé? Que tenhamos a nossa fé posta em Deus. Acreditamos a nossa fé e confiança somente em Deus, no Senhor Jesus, que tem poder para repreender o vento, o mar, a tempestade. Toda e qualquer tempestade que se levantar na nossa vida. Porque assim estaremos edificando a nossa casa na rocha. O barco está firme, está ancorado em Jesus, a âncora da nossa alma, o Senhor Jesus. Temos fé e confiamos nele, esperamos somente nele, na libertação dele, que ele vai se levantar e repreender o vento e a fúria da água, repreender a tempestade e apaziguá-la. Acalmou a tempestade, nosso coração está em paz. E vamos ficar maravilhados como os discípulos. Quem é este
que até os ventos de água manda e lhes obedece. Saberemos quem é este, quem é este, quem é este homem, quem é este homem, quem é este homem. Os ventos lhe obedecem, a água obedece ao seu mandar, lhe obedece. Ao mandar do Senhor Jesus, tudo para, tudo para. Ele dá ordem, solta, liberta, tira as algemas, concede aquele bem, acalma a tempestade, acalma o nosso coração. Não temos mais ansiedade. Ele quebra essas algemas do medo, essas prisões do medo, que é uma tempestade no nosso coração. Medo do amanhã, medo da vida, das perseguições. Que tempestade! Tempestades subjetivas que nos aprisionam. Medo dos opressores. Quando não temos esperança, quando nós não temos fé em Deus, ficamos aprisionados com medo. Não vemos saída, ficamos enclausulados dentro de casa, no quarto, sem esperança. A tempestade se levantou, tempestades essas que se levantam entre homens de Deus que oram. Muitos homens de Deus são cometidos, mulheres de Deus, dessas tempestades. A insegurança, a indiferença, a incredulidade às vezes. Mas o Senhor nos indaga: onde está a vossa fé? Tem fé em Deus e aqueitai-vos saber que eu sou Deus. Quem é este? Quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedece? Quem é este? É o Senhor Deus. Senhor é o seu nome, Senhor Jesus, Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Senhor do céu, da terra e do mar. E este Senhor Jesus, maravilhoso conselheiro, Príncipe da paz, Deus forte, se Ele repreende os ventos e apazigua o mar, acalma as tempestades, o que Ele não faria por nossas vidas? O que Ele não faria por nós? O que doou sua vida, que entregou sua vida em sacrifício vivo na cruz do Calvário, por onde passou os 3 anos de ministério, curou todas as enfermidades, operou sinais e maravilhas como esta, apaziguando essa tempestade, que deu ordem, repreendendo o vento e a fúria da água, e tudo cessou e se fez bonança. Ele não faria por você. Todos atendem ao mandar do Senhor Deus, todos atendem, todas as coisas param perante o Senhor Deus, perante o molde dele. E você vai saber quando você confiar nele, ter fé nele, e quando você se aquietar, o seu coração estiver em paz, o Senhor fará bonança em seu coração e conduzirá o teu barco no porto seguro e até a vida eterna, onde Ele estará, para te receber, para que você viva com Ele na glória, em seu reino de amor. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O Senhor Deus vos abençoe e vos guarde. Paz seja convosco.